Há casos em que o contribuinte tem um débito, ele deve, então não pode sair de maneira alguma a certidão negativa. A certidão é positiva. Entretanto, às vezes esses débitos estão em situação de regularidade. O contribuinte deve, mas não está em situação irregular. E, portanto, deve ser expedida uma certidão com a qual ele possa participar dos atos que dependem de certidão negativa. Com a qual ele possa participar de licitações, obter os empréstimos, aquelas coisas que nós citamos que são decorrências da situação de irregularidade. Só que a certidão não pode ser negativa porque há débito. Então vai ser uma certidão em que consta a existência de um débito, portanto uma certidão positiva, mas com efeitos de negativa. Ele pode usar para fazer qualquer coisa que dependesse da certidão positiva. O Código Tributário prevê a certidão positiva com efeito de negativa no seu artigo 206. Um artigo que diz os 3 casos. Preste atenção, nós vamos ler o dispositivo e depois vamos separá-los. Os 3 casos em que há débito, portanto a certidão é positiva, mas o débito está em situação de regularidade, portanto ela terá efeito de negativa. Vamos ao artigo. Artigo 206 diz o seguinte: tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior. O artigo anterior é o 205, que fala da certidão negativa. Ou seja, equivale a dizer, tem os mesmos efeitos, esses previstos no artigo anterior, poderia ser substituída essa expressão por dizer, tem os mesmos efeitos de certidão negativa de débitos, tem o mesmo efeito de uma CND, a certidão em que consta a existência de créditos não vencidos. Então são 3 coisas, eu vou até grifar com cores diferentes para que vocês percebam que são coisas distintas. Créditos não vencidos ou créditos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou créditos cuja exigibilidade esteja suspensa. São 3 casos em que há crédito, mas há também a situação de regularidade. Inclusive, para facilitar o nosso estudo, temos um esqueminha aqui. Certidão positiva com efeito de negativa vai ser expedida quando houver, em primeiro lugar, o primeiro ponto importante é que tem que constar a existência de crédito. Tem que constar a existência de crédito. Só que o crédito vai estar numa dessas 3 situações que estão aqui colocadas. Primeiro, crédito não vencido. Já vi muita gente criticar isso, dizendo, olha, se o débito não está vencido, se o crédito tributário não venceu, a certidão deveria ser uma certidão negativa. Se não venceu, não existe nem débito ainda. Eu estou em situação de irregularidade, então seria uma certidão negativa. Realmente, seria o mais adequado. Mas não é absurdo que conste isto do Código Tributário Nacional. Não é absurdo, porque esta regra é favorável ao contribuinte. Porque, como eu falei para vocês, o tal do sistema informatizado domina o mundo. E imaginem, por exemplo, que você vai a uma repartição pública buscar uma certidão negativa e quando o sujeito consulta o sistema informatizado, sai uma certidão dizendo que você tem um débito, tá? Aparece a certidão positiva. Débito supõe que você está no meio do ano de 2012. Aí sai uma certidão positiva dizendo que você deve um valor que vai vencer em dezembro de 2012. Ora, você vai dizer para o atendente, olha, esse débito aqui não está vencido ainda não. Por favor, emita uma certidão negativa. Aí supõe que o atendente diz, olha, meu amigo, o sistema não emite não. O sistema só emite certidão positiva nesse caso. Aí você vai dizer, mas está errado. Aí ele vai dizer, olha, no treinamento que eu fiz, me ensinaram que viria aqui um contribuinte, como é o seu caso, e que eu colocaria o CPF ou CNPJ dele nesse buraquinho aqui, aí o cara vira a tela para você, tá vendo aqui, olha? Botei dentro, olha o que acontece, saiu outra positiva. Clica aí para você ver, aperta aí você mesmo. Olha, várias positivas. Aí você vai dizer, mais a Constituição, mais a lei, mais o sistema. Aí para evitar que você entre num conflito, você usa o código. Você sai com aquela certidão positiva, porque consta dela um crédito não vencido. Aí vai participar de solicitação. Cuidado, leve o Código Tributário e o direito tributário esquematizado. Porque se, por um acaso, o presidente da comissão de licitação disser, olha, a certidão é positiva, você mostra, olha, positiva porque consta dela um crédito não vencido. E pelo que diz o Código Tributário, tem o mesmo efeito de uma certidão negativa, aquela que consta um crédito não vencido. Não é necessário que esteja escrito lá em cima da certidão, certidão positiva com efeito negativo. A Receita até expede nessas certidões assim. Mas mesmo que conste apenas certidão positiva,
é uma positiva e dela consta um crédito não vencido, você aplica o Código Tributário Nacional, que no artigo 206 diz que esta certidão tem o mesmo efeito da certidão negativa, certo? Então, crédito não vencido, essa previsão é favorável ao contribuinte porque evita que ele se desgaste em situações como esta que eu acabei de narrar. Agora, também tem o efeito de certidão negativa, aquela em que consta um crédito que esteja em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora. Nós falamos, quando estudamos dívida ativa, que se o contribuinte não paga, passa o prazo para pagar, ele é inscrito em dívida ativa, emite-se uma certidão e se ajuiza a ação de execução fiscal. O contribuinte é citado para pagar ou oferecer bens à penhora dentro de 5 dias. Muito bem. Ele oferece bens à penhora e os bens foram penhorados, sendo suficientes para quitar o crédito tributário. Então ele está devendo 100 mil, foi penhorado um bem no valor de 100 mil reais. Ao menos na teoria, agora basta o tempo passar para o crédito ser satisfeito. O Estado vai receber aquele valor. Então, se já está garantido, basta o tempo passar, basta o procedimento andar, não faz sentido ficar negativando o contribuinte. Então, ele pede uma certidão, a certidão sai positiva porque é o débito, mas com efeito negativo porque o débito está em curso de cobrança executiva em que foi efetivada a penhora. Cuidado, em prova de concurso público é comum que eles coloquem coisas um pouquinho diferentes. Como dizer, débito em curso de cobrança executiva em que foram oferecidos bens à penhora. Não cabe certidão positiva com efeito negativo aí não. É positiva mesmo. Positiva com efeito positiva. Porque não basta oferecer bens à penhora, tem que os bens terem sido penhorados. Até porque pode ser que o contribuinte deva R$1 milhão e ele ofereceu um Fusquinha 75 para garantir. Então ofereceu, mas aquilo aí não vai ser o suficiente para penhorar e garantir a execução. Então, segundo caso, crédito em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora. E o terceiro caso, o mais importante na prática, cuja exigibilidade esteja suspensa, englobando todos os casos do artigo 151 do CTN, aqueles casos que falam de suspensão da exigibilidade do crédito. Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo administrativo fiscal, liminar em mandado de segurança, liminar do tutela antecipada e outras ações judiciais e o parcelamento, que acaba sendo o caso mais importante. O contribuinte está devendo, parcela aquele débito, está cumprindo regularmente com o parcelamento, religiosamente pagando as prestações, o crédito está com exigibilidade suspensa e a consequência é que ele consegue uma certidão que sai positiva. Afinal de contas, existe débito, mas com efeito negativo porque o débito está em situação de regularidade. Então, os 3 casos estão aí colocados, a certidão sai, nos 3 casos, positiva, porque consta a existência de débito, mas com efeitos de negativa. Afinal de contas, o débito está em situação de regularidade. Ou não está vencido, ou já está garantido por penhora dentro de um processo de execução, ou a exigibilidade está suspensa. Não faz sentido negativar o contribuinte em qualquer desses casos. Então, nesse caso, sai a famosa CTEN, certidão positiva com efeito de negativa. Vou aqui, usei a ferramenta inadequada, mas vou aqui refazer certidão positiva com efeito de negativa. Não é a CND. CND é quando não há débito. Nesse caso, há débito, ela é positiva, mas tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa.